Olha, a gente segue então falando sobre o nosso noticiário nacional, porque integrantes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados acenderam um alerta para uma possível estratégia da oposição durante a votação do projeto de anistia. Apresentar então uma sugestão de alteração do texto, chamado na linguagem parlamentar de destaque, durante a votação no plenário e, com isso, aprovar a anistia ampla e irrestrita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas votações na Câmara, primeiro os deputados votam o parecer apresentado pelo relator, chamado de texto base. Na sequência, analisam cada destaque apresentado pelos partidos, que é uma forma, de alterar trechos específicos do texto. Como se trata de um projeto de lei, qualquer alteração aprovada em plenário precisa, então, pessoal, passar apenas do apoio de maioria simples da casa, ou seja, metade mais um entre os votantes. Nesse caso, o quórum é ainda mais fácil do que a aprovação da urgência da anistia, que precisava de maioria absoluta, ou seja, 257 votos a favor. O relator da proposta, o deputado Paulinho da Força, já disse que o projeto irá focar na redução de penas previstas em lei e não em um perdão irrestrito. Parlamentares do Centrão também têm repetido que não há nenhum clima para aprovar uma anistia ampla que inclua Jair Bolsonaro. Publicamente, aliados mais radicais do ex-presidente têm manifestado incômodo com a mudança de rota da proposta. A gente vai acompanhando, inclusive tudo isso lá em Brasília essa semana, inclusive com repórteres nossos lá acompanhando esses bastidores. O repórter Jean Diego Luiz, por exemplo, esteve na capital federal e ouviu parlamentares, a respeito da anistia que divide opiniões. Vamos acompanhar. Após a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o tema sobre a anistia ronda o Congresso Nacional. Como já é de se esperar, congressistas de esquerda não apoiam a medida. Eu acredito que não deve ser pautada e, se for, nosso partido vai votar contra, porque não pode haver impunidade em crimes tão graves. Qualquer crime, a gente tem que combater a impunidade e a pessoa deve pagar conforme está na lei. O Supremo tem um poder autônomo, à luz da lei, ouviu a defesa, tudo dentro de um espaço democrático, dentro de um espaço de amplo direito de defesa e com as provas produzidas. Alguém tem dúvida sobre isso? Que se tentou implantar ditadura militar no Brasil, acabando com a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdades democráticas, tentativa de golpe, rompimento da democracia, implantação de ditadura é crime. Eu sou contra qualquer tipo de anistia, porque essas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal praticaram o pior de todos os crimes, que é a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, que é a tentativa de aplicar um golpe de Estado. A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei sobre a anistia. Foram 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. A data para a votação do projeto ainda será definida. A preferência é por um perdão amplo, que atinja todos os envolvidos no 8 de janeiro. Incluindo o líder da direita, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. É uma anistia ampla e irrestrita, geral, é para todo mundo. Aqui não tem anistia light, aqui tem anistia de verdade. Porque aqui o que acontece é que são pessoas injustiçadas, perseguidas por questões políticas e não de justiça. Se ela vir ampla e restrita, eu vou votar com o maior prazer. Agora, se não conseguir, porque que não depende só de mim, eles são a maioria, e o poder que eles têm de negociação é explicar que tem que ser essa que vocês estão falando que é light, se for amplo light, eu vou votar. Nosso partido apoia a anistia para que, de fato, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, essas penas de 17, 18, 19 anos por ter escrito na estátua na frente do Supremo Tribunal Federal, para que de fato essas pessoas sejam anistiadas. Ô José, eu queria começar com você. Será que a oposição vai conseguir então aprovar esse destaque e de fato aprovando essa anistia de forma irrestrita, como você está pregando, inclusive incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro?
A situação é complicada, né? Como o próprio Cleitinho disse aí, o senador Cleitinho, a questão, a dificuldade é porque existe muita manobra em cima dessa ideia de modificar, né? De uma anistia para uma PEC de dosimetria. E a gente sabe que a situação ficou complicada, porque, veja bem, em 2023, Alex, o Paulinho da Força, ele estava condenado ali por desvio do BNDES a 8 anos de prisão e também inelegibilidade. Aí, depois de passar ali no caso foi na segunda turma, não foi na primeira turma, me parece, ele acabou sendo punido. E o advogado entrou com embargos declaratórios, que me parece que na época alguns juristas disseram que não caberia. E quem recebeu esse embargo foi o ministro Alexandre de Moraes. E na época acabou então acatando esse destaque dele, que é os embargos declaratórios, e jogou para o plenário. E no plenário, realmente, ele acabou sendo absolvido. Por isso, hoje, ele está aí como deputado, né, e está fazendo esse papel, então, de fazer a relatoria dessa PEC aí, da anistia. Então, é muito complicada a situação, principalmente porque a gente vê algumas manobras. Depois, como eu disse aqui, teve reunião com o Temer, teve reunião com a Aécio Neves, outras reuniões com pessoas que estão fora desse contexto direto ali, de discutir na Câmara dos Deputados, com quem realmente está ali com o mandato, para que possa, de fato, ali achar um caminho. Agora, do jeito que está, a briga lá interna, na Câmara dos Deputados e também no Senado, que ainda não está aparecendo muito essa briga, porque ainda não chegou lá a questão da PEC, a gente vê que vai continuar essa polarização. É preciso encontrar um denominador comum que possa, de fato, ajudar todo o Brasil a sair dessa polêmica. Já estamos aí há 3 anos com a mesma polêmica, a mesma briga, desde a questão do início do julgamento, muito complicado. É preciso realmente que todos que participaram, que tiveram a intenção, que possa sim, de fato, aí, entrar nessa questão da anistia ampla e restrita. Inclusive, até os jogadores, até os ministros também, para que não tenha qualquer pendência em cima deles com relação a qualquer outro tipo de acusação que no futuro possa vir. Tá certo, José, obrigado. E a gente vai continuar, inclusive, acompanhando durante toda essa semana, né, gente? Nossas equipes, inclusive, em Brasília, acompanhando os bastidores desses projetos que estão lá em Brasília. Ô, Ana Flávia, e aí, uma anistia light e restrita, o que você acha que vem por aí? Alex, é bom esclarecer para quem está nos assistindo que a garantia do Estado Democrático de Direito ela é uma das cláusulas pétreas, que a gente chama, da Constituição. E elas estão protegidas. Isso significa que elas são imutáveis, elas não podem ser alteradas. E, por outro lado, o inciso 43 do artigo 5º diz que não cabe anistia e nem flexibilização para crimes de golpe. Onde eu quero chegar com isso? Que esse discurso de PEC, ele é muito mais eleitoreiro para dar um respaldo para essas famílias que tiveram... Porque, veja bem, essas pessoas que estão lá presas, pessoas comuns, elas foram incitadas por um grupo político. Então, esse grupo político ele precisa dar um posicionamento para essas pessoas, para falar que estão fazendo alguma coisa, né? Porque não pode abandonar eles lá. Então, é muito mais um discurso eleitoreiro. É óbvio que se vier uma PEC, uma tentativa de PEC alterando essas cláusulas pétreas, a própria Constituição já tem um instrumento para barrar isso e vai parar no STF e vai ser barrado. Então, é onde o projeto de lei que está sendo discutido pelo Congresso tenta melhorar a dosimetria, que é reduzir as penas. Que isso pode retroagir para beneficiar os réus, no caso quem está preso, e isso, ou seja, pode cair a pena e eles serem soltos. Eu acredito que essa é a saída para acontecer. E a PEC, essa discussão de PEC, é mais eleitoreira e é mais uma tentativa de colocar o povo contra o judiciário. Alex, só para esclarecer os ouvintes, nossos telespectadores, por exemplo, quando se trata de causas pétreas, só com a formação de outra constituinte que poderia ser modificada. Essa é a realidade. Agora, o problema daí, na minha visão, é que, apesar de estar como causa pétrea, a questão aí de atentado à democracia, o que a gente tem que olhar, se essas pessoas mesmo participaram de fato, né,
para concorrer a isso. É sobre isso, a discussão é sobre isso, que as pessoas não participaram de fato para derrubar a democracia no Brasil. Então, essa é a dúvida, apesar do STF estar dizendo que sim, né, as pessoas não estão concordando com essa decisão do STF. Tá certo, José, 8 horas e 29 minutinhos, acerte o seu relógio aqui com a gente. Só para fazer aqui, voltando àquela questão que você citou, Aécio Neves, José, lembrando que o Aécio Neves é deputado federal por Minas Gerais, pelo PSDB, né? É isso mesmo. Só pra gente situar, tudo bem, mas eu tô falando, por exemplo, Michel Temer, né, que não poderia estar participando dessa reunião. Ele não tem hoje, o único cargo que Michel Temer hoje é de ex-presidente e a pessoa que indicou Alexandre de Moraes para a cadeira do STF. Tá certo. Netinho, traz a câmera para mim, por favor. Eu queria mandar um abraço pro Marcelo Campos Pereira, que está acompanhando a gente lá na região noroeste. O Gleison, Gelson Gomes, ele fala o seguinte: o mito lota as ruas, sem show, só o mito. O Paulo Sérgio também está aqui com a gente acompanhando. Bolsonaro sozinho, sem pagar um centavo, sem mídia, sem pagar, leva milhões em qualquer lugar, a qualquer hora, segundo a opinião dos nossos telespectadores. Estão acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube. Queria agradecer, vocês estão mandando suas mensagens. Você que não mandou ainda, mande sua mensagem para a gente.